Seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias. Sou do sexo masculino, 42 anos, pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans preta, uma camisa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje a nossa aula será sobre a Revolução Russa e os seus impactos no mundo capitalista. E a primeira coisa que a gente precisa saber é como estava a Rússia antes da Revolução acontecer. A Rússia tinha milhões de habitantes e ela estava vivendo um atraso econômico, social, político, cultural. Era um país agrário, um país semi-feudal que tinha poucos centros industriais. E a população da Rússia, a maioria era camponesa. E uma minoria era formada por burgueses e proletários, trabalhadores urbanos. Politicamente, a Rússia era governada por este cidadão aqui, Nicolau II. E eles vinham de uma dinastia que era a dinastia Romanov, que vai chegar ao fim no governo do Nicolau II. Havia características que eram consideradas autoritárias, havia características que eram consideradas ainda dentro de um regime que é comparado às monarquias absolutistas, mas ali na Rússia o czar era o imperador e eles chamavam esse imperador de czar. Beleza? Show de bola? Muito bem. O que acontece na Rússia? É nessa Rússia agrária, nessa Rússia que está vivendo uma crise econômica, que tem milhões de camponeses ali, vivendo em regimes que remontam, que lembram ali aquelas relações feudais. É nessa Rússia que as ideias socialistas começam a se espalhar. E ali você tinha algumas correntes que defendiam caminhos para essa Rússia, né? Ali em 1903 a gente tem uma divisão entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques, eles vão defender que os operários e os camponeses devem se unir e devem fazer uma revolução para transicionar o país para o socialismo. Os mencheviques, eles vão defender uma aliança com a burguesia, porque na cabeça deles era necessário fazer uma transição gradual para o socialismo. Na visão dos mencheviques, eles iriam chegar ao socialismo, mas primeiro era importante derrubar o czar, derrubar o czarismo. Nesse processo, fazer aliança com a burguesia, se fosse necessário, e depois transicionar gradualmente para o socialismo. Os mencheviques. Já os bolcheviques entendiam que tinha que fazer a revolução imediata. Aliança entre operários e camponeses, revolução e abraço. Transição imediata para o socialismo, beleza? E aí é nesse processo de divisão que começam manifestações populares devido à insatisfação que havia na Rússia. Eles estavam numa crise econômica, eles tinham vindo de uma guerra com o Japão que eles tinham perdido, eles estavam numa crise profunda e eles começam então a fazer manifestações. E uma dessas manifestações era justamente uma manifestação pacífica, onde setores da população foram até o Palácio do Czar para entregar um abaixo-assinado, uma espécie de carta, e eles foram fazendo uma manifestação pacífica. E sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. De um lado, você vai ter aqui a Guarda Imperial, e do outro lado, você vai ter a população que estava tentando fazer uma manifestação pacífica ali naquele momento. E aí, apesar de ser uma manifestação pacífica, o que aconteceu? O que aconteceu? A Guarda Imperial reagiu. E nisso que a Guarda Imperial reagiu, saiu tiro pra tudo que é lado, meu amigo. E nesse monte de tiro, teve gente que acabou morrendo. E aí, meus amigos, esse momento que era para ser uma manifestação pacífica acabou gerando a morte de dezenas de pessoas, centenas de pessoas ficaram feridas, e aí depois disso, mais ainda, muitas greves, muitas manifestações começaram a acontecer, e naquele momento de crise social, a formação dos sovietes. Eles vão ser conselhos de operários, camponeses e soldados que vão começar essa luta ainda maior contra o czarismo. O Nicolau II, ele fez uma repressão, né? Ele vai trabalhar, ele vai reprimir justamente para dissolver esses sovietes, vai fazer várias prisões, vários exílios de opositores, muita gente vai ser exilada, vai ser expulsa da Rússia nesse momento.
E o que acontece? Ele fez ali, acenou para um momento de criação da Duma, né, que seria uma espécie de parlamento que deveria controlar ali o czar, mas ao longo do tempo o que se percebeu é que a Duma não cumpriu o seu papel, aquilo que inicialmente tinha sido proposto, e aí ele conseguiu contornar a situação ali naquele momento. Apesar de ele ter conseguido contornar, alguns depois vão entender que esse domingo sangrento, que essas primeiras manifestações podem ser consideradas um ensaio geral da Revolução. Mas a Revolução mesmo ainda não iria acontecer ali, naquele momento. Ela iria acontecer somente 12 anos depois, quando a Rússia já está na Primeira Guerra Mundial, e ali sim a Revolução vai acontecer. Em que contexto acontece então a Revolução? A Rússia está participando da Primeira Guerra, está perdendo um monte de gente. A crise econômica no país, que já não era, né, já era grave lá 12 anos atrás, depois da participação da Rússia na Primeira Guerra, ficou pior ainda a situação do país. E é nesse momento que você tem muitos anseios, né? Porque, afinal de contas, a Rússia tá indo só para perder soldados e só agravando a sua situação. É nesse momento que você vai ter a primeira grande revolução, que vai ser a Revolução de Fevereiro. Tá todo mundo querendo, né, uma mudança no país. E aí, nessa Revolução de Fevereiro, nós vamos ter a queda do czar. O czar acaba caindo nessa primeira revolução. Só que, na Revolução de Fevereiro, quem está ali no comando da parada, quem está participando, articulando a parada, é os mencheviques, que eram justamente aqueles que defendiam uma transição gradual para o socialismo. E aí, o que acontece? Quando eles derrubam o czar, eles montam um governo provisório, e aí, nesse governo provisório, você vai ter a participação, né, da burguesia liberal, dos mencheviques, e eles vão manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Eles não vão tirar o país da Primeira Guerra Mundial. Nesse governo provisório, quem vai entrar para liderar, para governar, é o Alexander Kerensky. E esse governo acaba sendo caracterizado por alguns como um governo democrático, liberal, burguês. Não é um governo que vai transicionar realmente a Rússia para o socialismo. E é justamente por conta disso, dessa insatisfação nesse sentido, a Rússia continuava na Primeira Guerra, as demandas, grandes demandas da população não estavam saciadas, é nesse contexto que cresce a possibilidade dos bolcheviques fazerem uma nova etapa da Revolução e derrubarem esse governo provisório. E é exatamente o que vai acontecer. Na Revolução de Outubro, os bolcheviques é que assumem o comando. Eles derrubam esse governo provisório, esse regime liberal, e eles avançam para um regime operário socialista, agora sob a liderança do Lenin. O Lenin, ele, quando volta do exílio, ele vai defender as teses de Abril, que são paz, terra e pão. Paz, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra, fazer reforma agrária e pão por conta da fome, né, que assolava a população do país. E aí, eles lideram os bolcheviques, ele mobiliza a galera, eles derrubam o governo provisório do Kerensky, eles tomam o Palácio de Inverno, o Kerensky cai, e a partir daí, na Revolução de Outubro, nós vamos ter os bolcheviques assumindo, e aí agora liderados pelo Lenin. E o Lenin, quando ele assume o governo, ele vai começar a transição da Rússia para o socialismo efetivamente. E aí a gente tem um processo inicial de reforma agrária, estatização de bancos e fábricas e a assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha, que vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Só que nem todo mundo concordava com esses caminhos da Revolução. E aí, por isso, a Rússia acaba indo para uma guerra civil. Nessa guerra civil, o Exército Branco vai guerrear contra o Exército Vermelho. O Exército Vermelho é o que defende a Revolução. O Exército Branco é o que é contra a continuidade da Revolução. E aí, nesse momento, na Guerra Civil, o que é que o Lenin fez? Comunismo de guerra. Mobilizou um grande esforço de guerra para fazer com que o Exército Vermelho vencesse e a Revolução Socialista prevalecesse. As fábricas e bancos, comércios foram estatizados, a produção agrícola tinha que ser entregue ao Estado, e aí nesse grande esforço de guerra o Exército Vermelho acabou vencendo a Guerra Civil e assim o Lenin continuou o processo revolucionário. Quando termina a Guerra Civil, a Rússia está numa crise econômica pior ainda, e aí o Lenin vem com a NEP. O que é a NEP? Nova Política Econômica. Então aqui na NEP ele convence de que é preciso dar um passo atrás e avançar 2 à frente, permitindo algumas medidas que teoricamente seriam admissíveis num sistema capitalista e não numa revolução socialista. Mas ele convence que era necessário oxigenar a economia do país para poder continuar a Revolução Socialista. E assim a NEP vai se desenvolver.
Quando Lenin morre, acontece uma disputa pelo poder entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista e o Trotsky era o líder do Exército Vermelho. E nessa disputa, quem venceu foi o Stalin. O Stalin é que passou a governar. Na fase dele, ele faz uma grande repressão política, ele faz um grande expurgo perseguindo os inimigos políticos dele. Muita gente foi expulsa, muita gente foi submetida a julgamentos forjados, com testemunhas falsas. Tudo isso aconteceu na época do Stalin, uma verdadeira ditadura, e ele também implementou os planos quinquenais, um programa para desenvolvimento econômico e industrial do país que tinha metas para serem realizadas de 5 em 5 anos. Beleza? Agora temos uma pergunta do Léo. Fala pra gente, Léo. O que aconteceu com a família Romanov após a Revolução? Léo, a família Romanov foi assassinada, sem julgamento, sem direito de defesa, sem nada. Numa madrugada, levaram eles para um quarto e atiraram em todo mundo para justamente não ficar ninguém e não ter nenhuma possibilidade deles retornarem ao poder. Então agora a gente tem uma pergunta do Gui. Fala pra gente, Gui. E o que aconteceu com o Trotsky, professor? O Trotsky, meu amigo, também foi assassinado. Ele foi parar no México, exilado, mas mesmo lá ele incomodava o Stalin e aí ele acabou sendo assassinado a mando do Stalin. Beleza? Muito bem, agora vamos para a nossa questão. E a nossa questão diz o seguinte... A primeira questão diz, muito utilizada na atualidade, a manipulação de imagens ganhou força na União Soviética durante o stalinismo. Analise as fotografias. E aí você tem uma fotografia onde aqui você tem o Trotsky, aliás, aqui você tem o Trotsky e aqui você não tem mais o Trotsky. Cadê o Trotsky? Sumiu o Trotsky. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Nota-se que o Trotsky foi retirado da segunda fotografia. Esse artifício revela o desejo de... Por que será que eles tiraram o Trotsky da segunda fotografia? Porque eles queriam valorizar as crianças para criar a ideia de um movimento revolucionário democrático? Porque eles queriam chamar a atenção do próprio Trotsky para retornar do seu autoexílio no México? Porque eles queriam eliminar o líder socialista da memória soviética por ser inimigo político de Stalin? Ou porque eles queriam monopolizar na figura de Lenin o legado deixado pela liderança do partido menchevique, o Lenin liderando os mencheviques? Ou eles queriam apagar a significativa contribuição de Trotsky para a ascensão de Stalin ao poder? Mano, a nossa resposta vai ser a letra C. Eles queriam eliminar o líder socialista da memória soviética por ter se tornado inimigo político do Stalin, né? Eles disputaram o poder depois da morte do Lenin, o Stalin acabou vencendo e ele queria eliminar a memória do Trotsky. Por isso, nas fotos, eles vão tirando o Trotsky das imagens para poder eliminar da memória soviética a figura do Trotsky. E aí você vê o governo democrático nem pensar, porque o Stalin é uma ditadura, né? Essa época do Stalin aí, certo? A volta do Trotsky do exílio, claro que não. O Stalin mandou matar o Trotsky no próprio exílio. Quando o Trotsky estava exilado, o Stalin manda matar o Trotsky. A letra D vai dizer que era o objetivo monopolizar na figura do Lenin o legado deixado pela liderança do partido menchevique. Menchevique não, né, meus amigos? Porque a gente sabe que o Lenin, ele era o líder dos bolcheviques. Inclusive, você tem ali a Revolução de Outubro sendo feita pelos bolcheviques, né? A revolução que foi feita pelos mencheviques foi aquela de fevereiro, que acabou derrubando o czar, levando ao governo provisório, que era liderado pelo Kerensky, e aí depois esse governo provisório foi derrubado pelos bolcheviques, liderados pelo Lenin, na Revolução de Outubro, ok? Então, o Lenin está associado aos bolcheviques, beleza? E a letra E dizia o seguinte, apagar a significativa contribuição de Trotsky para a ascensão de Stalin ao poder? Como que o Trotsky contribuiu para o Stalin chegar ao poder? Pelo contrário, né? Eles disputaram o poder. Depois que o Lenin morreu, houve uma disputa pelo poder entre o Trotsky e o Stalin venceu, né? Então não foi o Trotsky que ajudou ali o Stalin chegar ao poder, certo? Não foi com o apoio dele que o Stalin chegou ao poder. Beleza? Show de bola? Não, por acaso depois o Trotsky acabou sendo assassinado a mando do próprio Stalin. Show de bola? Tranquilo? Então a nossa resposta qual é, galera? A nossa resposta é a letra C. Na aula de hoje, a gente viu a Revolução Russa e as suas fases, rapidamente, as coisas mais importantes que aconteceram em cada uma dessas fases. Esse assunto é um assunto importante para o vestibular da UEA. E você que curtiu a aula, continue seguindo a gente, seguindo o Preveste em todas as nossas redes sociais.